vereador Maurício Marcon está ausente. Declaração de líder da bancada do Patriotas, vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Obrigado, senhora presidente, queridos colegas, pessoas presentes. Bom, eu trago aqui um assunto importante a respeito da educação aqui em Caxias e pediria muito apoio, é uma pauta do município, é uma pauta que me preocupa muito e eu pediria à Comissão de Educação que se empenhasse juntamente com os nobres pares. A questão é a seguinte, eu conversei sobre o assunto com a secretária Sandra, conversei com a secretária Grégora, e as duas, claro, logicamente, sem culpa, porque elas se embasam na lei vigente, no critério vigente do transporte público. E isso, vereador Lucas, o senhor que é bastante ligado nessa área, a gente vai ter que encontrar uma forma dentro dessa casa, juntamente com os nobres pares, para mudar o critério do transporte público escolar. Aonde é que eu estou querendo chegar? A questão é a seguinte, o critério do transporte escolar diz claramente que só pode ser transportada crianças que moram ou habitam a mais de 2 quilômetros da escola. E que não é permitida, em hipótese alguma, carona. Bom, em primeiro lugar, para mim, carona, a gente dá para uma pessoa que não está indo para a escola. Para um adulto, que não tem nada a ver com a criança que está indo para a escola. Né? Onde é que eu quero chegar, gente? Eu vou citar, mas eu vou citar um ponto, né? Uma situação. Mas eu acredito que na cidade de Caxias do Sul existem várias situações parecidas. E que cada nobre para aqui presente deve saber e deve conhecer. Em Fazenda Souza tem um bairro, um loteamento que fica a 1.800 metros da escola. É um morro íngreme, asfaltado, aonde que os veículos pegam velocidade para subir esse morro e, pasmem, nessa subida não tem passeio público, não tem calçada, tem o meio-fio e o barranco, meio-fio e o barranco. E as crianças de 6, 7, 8, 9 anos têm que andar no meio da estrada para ir até a escola, porque o ônibus passa na frente da casa delas, mas não pode levá-las, por quê? Porque elas não moram a 2 quilômetros. Aonde é que eu quero chegar? Eu vejo muita gente aqui que vem aqui no microfone arrotar e dizer o seguinte, porque a vulnerabilidade social, porque a vulnerabilidade das crianças. Bom, eu vejo o ônibus escolar passar na frente dessas crianças de 6, 7, 8 anos, embaixo da chuva, subindo esse morro, que não tem calçada, tem que andar no meio da rua, aonde que um carro, num momento de chuva, pode até atropelar uma dessas crianças, porque não enxerga elas, estão no meio da rua. Essas não são vulneráveis. Agora, o ônibus cheio de marmanjo de 14, 15, 16 anos, esses aí são vulneráveis. Então, eu acho que nós vamos ter que sentar e vamos mudar os critérios. Eu não estou culpando o executivo, não estou culpando as secretárias, porque elas estão fazendo o que a lei diz. Elas estão, como se diz o ditado, dentro das 4 linhas. Então, a gente tem que entender que não é culpa delas. Mas eu acredito que é dever desta casa, sentar e conversar sobre esse assunto e tentar mudar os critérios do transporte escolar. Porque não é possível que isso continue. Se, daqui a pouco, uma dessas crianças, tá? Nesse referido local que eu estou falando, que é uma questão, porque acredito que na cidade tenha várias, né? Venha ser atropelado e aconteça alguma coisa, eu não quero ter esse peso na minha consciência. E é por isso que eu estou trazendo isso para a pauta hoje, para essa casa. Vereador. Para que todos nós possamos conversar e encontrar uma saída para esse problema. Tá? Então, assim, ó, eu sei que existe também o fator segurança, que o ônibus escolar só pode levar a criança sentada. Não pode levar em pé por questões de segurança. Se levar em pé, o ônibus dá uma freada, a criança se machuca, a empresa é responsabilizada. A gente sabe disso. Mas eu conversei com monitores que me disseram que várias vezes o ônibus passa, sim, por essas crianças pequenas, com locais vazios dentro do ônibus, com bancos vazios, mas não pode parar e dar uma carona para elas, para que elas não corram esse risco
de sofrer um acidente, ou quem sabe algo mais até a escola, porque é proibido. Tem que ser só depois dos 2 quilômetros. Então eu acho que nós temos que mudar o critério, não geralmente, não no geral, mas nós temos que criar exceções. Analisar caso por caso. Um caso que nem esse, por exemplo, as crianças estão correndo risco. Porque se tivesse uma calçada, elas iam caminhar na calçada. Elas estariam correndo menos risco. E aí eu até entenderia. Agora, o ônibus passa por essas crianças com os bancos vazios, tá? E deixam essas crianças correndo risco. Por quê? Porque a lei diz que não pode dar carona se não é a mais de 2 quilômetros. Então, eu acho que nós podemos criar uma emenda, nós podemos sentar, conversar com o Executivo, ver o que pode ser feito nessa questão do transporte e, se possível, fazer uma mudança. Porque eu fui lá ver, as pessoas me procuram, falam comigo, só que eu não sou do tipo que acredita no que me falam. Eu sou do tipo que eu vou lá ver para ver se é verdade. E eu fui lá, conferi e vi que realmente existe esse risco. Se fosse a 300 metros da escola, 400, 500 metros, tudo bem, o risco teria o mesmo, mas é menos. Agora, por causa de 200 metros, numa situação que nem essa, que é uma situação pontual, onde a criança está correndo risco de vida, porque não tem calçada, tem que andar no meio da rua, num morro onde que os veículos têm que pegar embalo para subir, porque é um morro íngreme. Daqui a pouco acontece uma tragédia, e aí de quem que é a culpa? Ah, foi um acidente. Eu não vou carregar nas minhas costas essa perda, essa responsabilidade. Então eu acho que nós temos que sentar, nós temos que conversar, encontrar uma saída junto, os nobres pares, o Executivo, para criar pontos, digamos assim, questões pontuais. Como esse ali, e acredito que tenha outros também na cidade, né, com uma situação parecida como essa. Não se pode permitir que isso continue. Então, eu gostaria de pedir o apoio a todos, principalmente da Comissão de Educação, para que a gente discuta esse assunto aí com mais ênfase e mais contundência. Sua parte, vereador Velocino. Vereador Sandro, só para contribuir, a quem lhe informou, acredito que lhe informou errado. A lei do direito de transporte escolar era 2 quilômetros. Prefeito Alceu, por sua secretária, levou para 1. A gente votou aqui para 1 quilômetro, vereador Sandro. Além disso, eu tenho um projeto de lei que foi votado aqui nessa casa, e é lei que quando o transporte escolar passa na frente da sua casa e tem espaço em cima do micro-ônibus, do ônibus que seja, a criança buscando no colégio, tem direito, quando tem espaço, sim, independente nem que for 100 metros, tem uma lei minha aprovada aqui nesta casa, que mesmo que não é 1 quilômetro, tem direito de transporte. Me junto, mas então, assim, ó, a criança tem que buscar junto à escola o direito de transporte. Então, quem lhe informou, me junto à sua pessoa, lhe informou errado. A lei era 2, agora é 1, e menos de 1 tendo espaço em cima, uma lei deste vereador tem direito também. Bom, obrigado, vereador, mas então, para mim fazer a minha conclusão aqui, a questão toda é a seguinte, ó. As empresas, conversei com as empresas não foram informadas desse regulamento. Os motoristas não estão sabendo dessa regra. E por medo de se incomodar, eles não estão parando e não estão dando carona. Então, por isso que eu estou pedindo ajuda para os nobres pares, para que a gente converse entre nós, para que essas empresas sejam avisadas, para que os motoristas e os monitores saibam que pode sim dar carona para essas crianças. Porque a empresa hoje está dizendo, eu não vou dar carona porque senão eu vou ser lesado. Porque não foram avisados. Então, se existe mesmo essa regra, lhe parabenizo, vereador Velocino, lhe parabenizo pelo projeto, mas que não adianta aprovar projeto aqui dentro se ele não é colocado em prática. Tem que se colocar em prática o que é aprovado aqui dentro. Então, eu peço que os nobres pares me ajudem para que isso aconteça na realidade. Sem criticar ninguém, mas que seja válido essa importante situação. Obrigado, senhor presidente.